Bom dia, gente. Então tá. Vou começar então a nossa matéria de hoje. Vou botar para apresentar aqui a minha tela. E hoje a gente vai começar um assunto bem importante, que é funções. Então tá, funções, é um assunto bem importante que a gente vai começar agora e provavelmente a gente vai até o fim do ano falando sobre isso, então a gente tem que estar bem entendido. E hoje é uma parte bem inicial sobre a ideia das funções, tá? Bom, a função nada mais é do que uma associação de elementos entre 2 conjuntos. Por enquanto, quando a gente está entendendo essa ideia da função, a gente vai falar em, elementos de A e B. Esses são os nossos conjuntos. Mas, mais para o futuro, a gente vai ver conjuntos dos reais, dos racionais, tá? Então aqui, de uma forma mais elementar, a gente vai estar falando em grupos A e B por enquanto, tá? Então tá. Para ser considerado uma função, a gente tem que ter 2 coisas principais. Quais são elas? Todos os elementos de A têm que ser associados a um elemento de B. Ó, então a gente consegue já olhar aqui que o primeiro exemplo aqui, ele é uma função, ó, porque todos os elementos de A estão sendo utilizados, estão vendo? Ó, no exemplo B, também, todos os elementos de A estão sendo utilizados, ó, né? De todos eles sai uma relação com um outro grupo. Já no terceiro exemplo, ó, existe um elemento de A que não pode ser utilizado, por algum motivo que a gente não sabe qual é. Mas isso caracteriza, então, uma não função. Então, se a gente fosse olhar só o diagrama desse terceiro exemplo, ele não é uma função, porque ele já não obedece o primeiro item, que é todos os elementos de A têm que ser associados a um elemento de B. E o outro item, então, importante também, é que um elemento de A ele tem que ser associado a um único elemento de B. Aí tu vai dizer assim, ah, Sora, mas então no segundo exemplo não deu certo. Deu sim, porque ó, o elemento, vamos chamar esse elemento aqui de elemento 2. O elemento 2 do grupo A está associado a um elemento de B. E o elemento 3 de A, ó, está associado a um elemento de B. Por acaso, é o mesmo, mas não tem problema. O que importa é todos de A serem utilizados e somente uma vez. Ó, o problema foi nesse daqui, ó, que esse elemento foi utilizado 2 vezes. Como assim? Quando eu boto esse valor na minha função, eu tenho 2 resultados. Isso caracteriza também uma não função, tá? Por enquanto parece meio abstrato, mas logo a gente vai fazer alguns exemplos numéricos e isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá então para a nossa próxima lâmina de hoje. Observe agora, agora a gente vai ver com exemplos numéricos. Observe os conjuntos. A é 1, 2 e 3. E o B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos construir isso com diagramas. Então, a gente tem no grupo A os números 1, 2, 3 e 4. E esse aqui, então, é o nosso diagrama A. E a gente tem que o diagrama B, ele tem mais númerozinho, né? Ele tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse é o nosso B, beleza? Agora, a gente tem uma função acontecendo aqui, ó. A função que determina a relação entre esses 2 grupos, esses 2 conjuntos, né, esses 2 grupos, é essa daqui, ó, 2x.
Então 2x, ela vai ser a nossa máquina. Como assim máquina, prof? Sim, a função nada mais é do que uma máquina, que entra um produto e sai outro. As máquinas não são assim, a gente bota a roupa suja e ela sai limpa, né. A gente coloca lá a madeira e sai o papel. Da mesma forma é a função. Vamos ver aqui como isso pode ser possível, prof. Como isso pode ser possível? Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver então, olha só. Então a gente vai ter que associar os nossos grupos aqui. Quando a gente tem uma função desse jeito, ele está nos dizendo que a relação de A em B é igual a x é igual a 2x, olha como que a gente vai expressar isso em forma de função. A gente vai dizer que y é igual a 2x. É isso que ela está nos dizendo aqui, tá? Quem vai ser y? O B. Quem vai ser x? O A. Mas logo a gente vai conseguir enxergar isso de uma forma mais clara. Vamos lá botar na nossa máquina, então. A nossa máquina é essa, 2x. Vamos entender como funciona isso. Eu tenho que botar o número 1 na máquina e tenho que verificar o que vai sair da máquina. Bom, aonde tem x eu boto 1. Então, quando o nosso x é 1, quem é o nosso y? Bom, é só eu fazer lá a nossa fórmula. É 2x, então vai ser 2 vezes 1. Isso é 2. Então, quando eu coloco o 1 na minha máquina, sai o número 2. E aí eu já posso fazer uma ligação lá em cima. Aqui, ó. Quando eu boto 1, sai o 2. Né? E agora, quando eu boto 2? Boto 2 no x, quem que vai sair? Vou usar minha máquina, que minha máquina, nesse caso, é 2x. Então, vai ser 2 vezes 2, que é 4. Então, quando entra o 2, sai o 4. E quando entra o 3, quem vai sair? Bom, vai sair 2 vezes 3, vai sair, então, o 6. Quando entra o 3, sai o 6. E quando entra o 4, sai quem? 2 vezes 4, sai 8. Pronto. Usei todos os elementos de A, né, então tá ok. A primeira parte, para ser função, eu tenho que utilizar todos os elementos de A. E é o que aconteceu? Todos os elementos de A foram utilizados e cada um deles só vai em um elemento de B. Então a gente já consegue saber, conversar um pouquinho aqui sobre domínio, contradomínio e imagem. Quem é essa galera toda aí? Bom, o domínio é muito fácil. É todo mundo que está em A. Domínio é A. Quem é o contradomínio? Vou botar CD. É a galera do outro grupo. É todo mundo do B. Agora, a imagem, que a gente vai usar como IM, é que vem o lance todo. A imagem vai ser só o que eu obtive de resultados aqui, ó. Imagem vai ser só essa galera aqui, ó. Então, o que isso significa? Significa que a imagem, nesse nosso caso aqui, é 2, 4, 6 e 8. Então, olha quanta coisa a gente pode verificar no exemplo numérico, ó. A gente pode colocar em diagramas o nosso conjunto A, o conjunto B. Observamos qual era a função que determinava essa relação. Usamos esse quadrinho aqui, ó, para descobrir quando eu boto A, o que vai saindo.
E aí, assim, eu sei que o meu domínio é 1, 2, 3, 4, o contradomínio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a minha imagem é, então, só os valores que eu obtive saindo da minha máquina. São só os pontos em que o A fez relação. Vamos lá, então, para o nosso próximo slide. E aqui eu trouxe, então, esse exemplo, ó. É justamente o mesmo exemplo que a gente tinha lá, ó. Né? O grupo A, o grupo B. E então, para essa função, o domínio é todo mundo que está em A, o contradomínio é todo mundo que está no B, e a imagem é somente as relações que foram feitas de A em B. Tranquilo? Eu percebo que às vezes vocês têm um pouco de problema de entender quem é a imagem, quem é domínio, quem é contradomínio. Por isso que eu resolvi trazer, então, esse exemplo aqui para vocês verem. Vamos para o nosso próximo slide. Aqui a gente tem uma atividade. Eu vou fazer com vocês, então. Nos diagramas a seguir, verifique se é ou não uma função e justifique. Vamos lá, então. Vou botar um preto aqui. Primeira função aqui. Todo mundo que está em A está sendo utilizado? Sim, né? O 2, o 3, o 4 e o 5 saiu relações deles. Primeiro item, beleza. Segundo item, todo mundo que está em A, quando faz uma relação, gera um único valor em B? Sim, né? Ó. O 2 gerou 0, o 3 gerou 1, 4 gerou 2, 5 gerou 3. Então, sim, esse aqui é uma função. O de baixo já tem um problema logo de cara aqui, né? Ó, o 0 não foi utilizado. E uma das coisas que justamente determinam o que é uma função é todos os elementos de A associam um elemento em B. Então, ó, o 0 não foi associado em B, então, infelizmente, essa aqui não é uma função. Essa aqui, ó, todos os elementos de A foram utilizados? Sim. Agora, olha só, esse elemento de A aqui gera 2 resultados. Será que pode? Vamos lá conferir. Para ser função, um elemento de A está associado a um único elemento em B. Logo, o 4 está associado em 2 elementos de B. Ó. Então, ele não é função. E o último aqui, então, olha o que a gente tem. O 2 foi para o 0. O 5 foi para o 0. O 10 foi para o 0. O 20 foi para o 0. E aí, o que está acontecendo aqui? Tudo normal, ó. Usei todos os elementos de A, todos eles são ligados a um único valor de B. Por acaso, esse único valor é igual. Mas não tem problema, isso não descaracteriza uma função, ó. A gente não tem uma questão de que o B tem que ser todos os elementos de B, ou não pode usar 2 elementos de B. Pode, tanto que aconteceu. Então, sim, esse último exemplo aqui é uma função. Tá certo? Agora a gente vai aqui para o nosso último exemplo, então. Temos aqui, ó, um conjunto A, 0, 5 e 15. Um conjunto B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Vamos fazer os nossos diagramas para poder entender super bem. Então, aqui a gente tem 0, 5 e 15, que são os nossos elementos de A, não é mesmo? A aqui, ó. E agora vamos construir nossos elementos de B. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, esse aqui é o nosso B. E essa aqui, então, é a nossa máquina da nossa função, ó. Vamos usar a máquina, então, colocando aqui os elementos de A,
e vendo quem vai sair para a gente poder marcar ali em B. Tá bom? Então, deixa eu botar branco de novo para construir nossa tabelinha. Entrou em X, sai um Y. Eu vou deixar uma cor diferente aqui. Pode ser essa, mais espessura. Então tá, vamos fazer entrar os elementos de A e vamos ver quem vai sair em B, tá? Quando entra o 0, eu tenho x mais 5, então eu tenho 0 mais 5. Isso é 5. Então, quando entra o 0, sai o 5. Quando entra o 5? Bom, quando entra o 5, vai sair 5 mais 5, que é 10. Quando entra o 5, sai o 10. E quando entra o 15? Aí eu tenho 15 mais 5, que é 20. Quando entra o 15, sai o 20. E aí, é ou não é função? Todos os elementos de A foram utilizados? Sim. Ó, primeiro item foi satisfeito. Segundo item, cada elemento de A chega num único elemento de B? Sim. Cada elemento de A chegou num único elemento de B. Então, isso aqui, sim, é uma função. E quem é o nosso domínio? Domínio é A. Contra-domínio. Todo mundo que está em B. Agora, quem é a nossa imagem? Ah, nossa imagem, a gente vai ter que abrir um conjunto aqui. A imagem vai ser 5, 10 e 20. Beleza, gente? Deu para entender, então, essa ideia de domínio contra domínio, imagem, o que é função, o que não é função, como eu faço para encontrar as relações, né, usando a máquina das funções aqui. Beleza? Então tá, era isso por hoje. Logo eu vou mandar para vocês no Google Sala de Aula, então, a gravação da nossa aula e as atividades da semana. Tá bom, gente? Um bom final de semana para todos. Até semana que vem.